Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Sheila. O Centro Espírita Irmã Sheila está localizado à Rua Francisco Preto, 213, na Vila Morse. E hoje, a última palestra das quartas-feiras de 2021, com mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Quais são os requisitos para a fé realizante? É sobre isso que nós vamos refletir na noite de hoje. Mas antes, nós convidamos a todos para juntos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele a permissão e a bênção para esta reunião virtual de fluidoterapia. Que todos nós possamos, no decorrer dos momentos que estivermos conectados neste assunto, receber os fluidos benéficos que são derramados sobre todos nós pela espiritualidade amiga. Fluidos destes que restauram nossos centros de força e reequilibram as nossas energias físicas, espirituais e perispirituais. Que Jesus nos envie, então, os seus mensageiros de amor para estarem conosco, nos trazendo todas estas benesses. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá, começando a nossa explanação da noite de hoje, trazendo as nossas reflexões para o nosso dia a dia. Outro dia, estava conversando com um amigo, estávamos conversando com esse amigo e ele nos contava sobre os conflitos existenciais de um companheiro que estava em seus últimos dias terrenos. Estava em fase terminal com um câncer. Havia sido um companheiro dedicado. Por longos anos dedicou-se a tarefas espíritas como passista. Realizava o culto do Evangelho no lar semanalmente. Porém, chegando a hora derradeira, sentia-se sem fé. Estava em aflição. Estava com medo do que iria encontrar do outro lado, que iria encontrar lá na espiritualidade. Enquanto nós ouvíamos esse relato, nos lembramos também da história do irmão Jacó, do livro Voltei, que também, ao se ver desencarnado, não conseguiu entender sozinho a continuidade da vida e precisou do auxílio de sua filha já desencarnada. Apesar de que ele, enquanto encarnado, havia sido colaborador assíduo da doutrina espírita. Também contava com vários méritos caritativos. Tinha até sido um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Mas, de repente, se sentiu perdido do lado de lá. Mas por que isso acontece? O que é preciso fazer para termos uma fé inabalável? Basta termos uma religião e seguirmos seus dogmas particulares? Basta simplesmente fecharmos os nossos olhos e seguirmos em frente, sendo guiados e dirigidos por uma religião? As mensagens espirituais que encontramos na literatura espírita e, sobretudo, na codificação kardeciana, nos mostram que não, isto não é suficiente. A fé, como outras virtudes, são conquistas do espírito,
que se fortalece a cada encarnação. E através do Espiritismo, Kardec nos apresenta, sim, a fé raciocinada. Uma fé baseada na razão, que examina os conceitos que lhes são apresentados, sem fanatismo. Porém, alguns entram no Espiritismo, mas o Espiritismo não entra neles. Nos diz o texto do Evangelho: a fé necessita de uma base. Para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. E é isto que Paulo afirmou. Eu não creio, eu sei. Paulo compreendeu. Paulo compreendeu a que veio Jesus, Paulo compreendeu as suas leis. E nessa compreensão é que ele colocou a sua vida em ação. É diferente de uma fé cega, que na primeira dificuldade da vida, a criatura se sente perdida e a incredulidade vem à tona. Então, nem todos que se dizem espíritas compreendem esta força interior chamada fé, que só não é inabalável quando enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas ter fé para quê? Para si tão somente? Claro que não. A fé deve ser ativa, despertando em nós a esperança e o amor. Não um amor platônico passivo, mas um amor em ação, a que nós chamamos de caridade. Diz-nos o Espírito José, na instrução dos Espíritos deste capítulo, no item 11, que a fé é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Diz ele que a esperança e a caridade são uma consequência da fé. E fica claro para nós esta compreensão. Só tem esperança quem tem fé. E também só tem amor quem tem fé. Porque é a fé que nos impulsiona para a prática do bem. Lamentável é o ser que perdeu a fé. Porque perdendo a fé, perdeu tudo. Diz-nos ainda a mensagem de José. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. E ela precisa ser sólida. E nós mais uma vez perguntamos, mas como ter esta fé? Como construir esta fé sólida em nós? Ele nos explica. Devemos amar a Deus, mas saber por que o amamos. E só vamos saber por que o amamos se o conhecemos. Outra dúvida. Como conhecer a Deus? De que forma nós conhecemos a Deus? Através das suas leis de amor, através da sua criação divina, através da criação do lindo universo que nós temos, da linda natureza. Nós vemos Deus em todas as obras da sua criação e é através delas que nós conhecemos a Deus. José ainda nos diz que devemos crer nas promessas de Deus, mas saber por que cremos nessas promessas. Que nós não devemos aceitar a fé sem comprovação. Que nós devemos seguir os conselhos dos Espíritos, sim, mas
conscientes dos fins que eles nos propõem e dos meios que nos indicam, ou seja, através do nosso livre-arbítrio. E só se sabe fazer uma boa escolha quando se tem conhecimento. Então, busquemos estudar, fazer os cursos que o Espiritismo nos oferece, e agora tão facilitados pelas mídias, pelas diversas plataformas existentes aí na internet. Vamos buscar o conhecimento através das palestras. Tem inúmeras no YouTube. Vamos buscar o conhecimento através da leitura dos livros, da literatura espírita, das obras da codificação. E agora, em PDF ou pelo Kindle, já não temos mais desculpas que não temos acesso à informação. Temos inúmeras maneiras de ter este acesso. Não podemos mais alegar ignorância. Com conhecimento, podemos discernir melhor e fazer melhor uso do nosso livre-arbítrio. E aí sim, construir as bases sólidas da nossa fé. Um outro item deste mesmo capítulo, no item 12, a mensagem de um espírito que só se identificou como espírito protetor. Ele nos traz um outro aspecto ainda da fé, e ele nos diz que a fé é o sentimento inato no homem, da sua destinação. Nós já nascemos com isso dentro de nós. É a consciência das prodigiosas faculdades que o homem traz em germe no seu íntimo. Diz ele, em princípio em estado latente, mas que o homem deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então nós nascemos com este sentimento, esta centelha divina, do qual todos nós fomos dotados quando criados por Deus. Lá no nosso íntimo, todos nós sabemos que fomos criados para a felicidade. Por isso todos nós temos esta ânsia de ser feliz. Por isso essa busca constante pela felicidade. E este espírito amigo nos diz que nós podemos e devemos desenvolver esse sentimento em nós. Diz ele ainda que durante muito tempo só se compreendeu a fé no seu sentido religioso. Mas Jesus veio mostrar para a humanidade quanto pode o homem que tem fé. Ele próprio nos disse, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Quantas benesses realizou Jesus, que segundo algumas crenças são chamadas de milagres. Diz ainda esse espírito protetor, os apóstolos também realizaram verdadeiros prodígios. Aqui o Espiritismo veio nos revelar que todos esses prodígios se deram pelos efeitos naturais do magnetismo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé quando posta em ação. Fé realizante. Este espírito também nos esclarece que a fé é divina ou é humana, segundo a aplicação que o homem der a essas suas faculdades. Ou seja, a sua potencialidade, as suas energias magnéticas. Quem aqui já leu o livro O Segredo?
ou viu o filme, talvez. Tem um outro livro ainda mais antigo, O Poder do Subconsciente. Alguém já leu? São livros que nos mostram o que somos capazes de realizar com a nossa força de vontade, através do nosso pensamento, através do nosso querer, através da nossa fé. Sobretudo em favor de nós mesmos, mas também em favor do nosso próximo. É muito interessante, nos diz a mensagem, que o homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária para a prática da caridade, para o sacrifício e para a abnegação. E diz ele que não há más inclinações que não possam ser vencidas com a fé. Esta é a fé realizante. Estes livros nos mostram como somos capazes de realizar verdadeiros prodígios com a força do nosso pensamento. Mas voltando à mensagem, esse espírito, ao finalizar a sua mensagem, ele nos diz que se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente convencidas da força que trazem consigo, seriam capazes de realizar fenômenos tidos como milagres. Então vamos fortalecer a nossa fé. Vamos ter a certeza que Deus nos criou por amor para sermos felizes. E que seremos felizes na mesma medida que fizermos felizes o nosso próximo. Tem uma música de Gonzaguinha chamada Sementes do Amanhã. Acredito que todos conhecem, mas é uma feliz inspiração e serve muito bem para fortalecermos a nossa fé e nos convidar a semearmos o bem na nossa caminhada. Nessa encarnação eu não vim como cantora, eu não sei cantar, mas eu vou dizer em forma de poesia, porque vale a pena a reflexão. A música começa assim. Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é a semente do amanhã. Ele me disse para não ter medo, que esse tempo vai passar. Que eu não me desesperasse, nem parasse de sonhar. Que eu não me entregasse, porque eu renasço a todas as manhãs. Pediu que eu deixasse a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Que eu tivesse fé na vida, que eu tivesse fé no homem, que eu tivesse fé no que virá. E ele disse, nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Realmente, todos somos as sementes do amanhã. O que fizermos hoje refletirá no nosso futuro. Mas olhemos com fé para esse nosso futuro, olhemos com esperança para esse nosso futuro. E nesse finalzinho de dezembro, quando estamos prestes a terminar um ciclo, é a hora de fazermos o balanço do que foi o ano que passou, quais foram as nossas atitudes, quais foram as nossas ações. Hora de avaliarmos o que fizemos certo, o que não fizemos tão certo. Hora de fazermos nosso planejamento para o novo ciclo que está aí por começar.
antes as novas etapas da vida, pode bater aquele medo, aquela ansiedade, ou aquela dúvida, independente da situação em que nos encontrarmos. Vamos nos lembrar sempre que Jesus é o governador planetário. Tudo o que nos acontece está sob a sua governança, junto com a vontade de Deus, nosso Pai. A esse mesmo Pai de amor e bondade, nós pedimos agora permissão para encerrarmos as atividades desta manhã, rogando a Ele ainda, por último, as suas bênçãos para a noite, que hora vamos ter continuidade, e para o nosso despertar amanhã. Muita paz a todos. Graças a Deus. Até uma próxima ocasião.